Senhor, com toda a intrepidez, ao abrir de sua boca, mais uma vez, meu Senhor, envia tua unção de sabedoria, aleluia, a tua palavra, aleluia, revelada, a tua palavra pregada, meu Senhor, mais uma vez às nossas vidas, e nós, como ouvintes da tua palavra, nós, meu Senhor, dizemos: fala, Senhor, que teu servo ouve, e mais uma vez, meu Senhor, venha usar a tua serva, aleluia, como canal, meu Senhor, de transmissão da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem a falar às nossas vidas, nós te pedimos, continua falando conosco, tudo isso é que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Neste momento vamos receber a serva do Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Amém? Vai nos dizer assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Os irmãos podem se assentar? Glórias a Deus. Mateus. Lucas, desculpa, irmãos. Era no livro de Lucas. Perdão. Lucas 6, 12. Vou ler de novo, amém? Lucas, capítulo 6, versículo 12. É porque essa passagem também fala em Mateus 10, aí eu tinha lido, e aí fiquei com Mateus na cabeça. Lucas 6, 12, que diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui a palavra vai nos dizer sobre quando Jesus, ele escolhe, ele chama os 12 apóstolos, né? Aleluias, glórias a Deus. Aqui Jesus, logo após ele começar o seu ministério na terra, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele sobe ao monte para orar e ele passa a noite em oração a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Aqui o Senhor, ele já começa a falar conosco que antes da gente tomar qualquer decisão na nossa vida, o primeiro passo que a gente deve ser é orar. Porque assim Jesus, ele sendo perfeito, ele sendo Deus, ele se despiu da sua glória, ele se fez como humano e ele nos mostrou em diversos momentos em que a oração era o princípio para Deus Pai começar a fazer o propósito dele aqui na terra. Glórias a Deus. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele passou a noite inteira orando a Deus. Aleluias. E muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente quer tomar alguma decisão e a gente não ora ao Senhor, ou não ora como se deve, ora rápido, né? Ainda bem que nós temos o Espírito Santo que ele intercede por nós. Mas isso nos mostra que, glórias a Deus, as nossas escolhas, as nossas ações, quando a gente tiver que tomar alguma atitude, ela tem que ser baseada primeiramente na oração. Glórias a Deus, aleluias, porque a gente colocando ali as nossas escolhas, os nossos pedidos,
ali os nossos propósitos apresentando a Deus, aleluias, as nossas escolhas elas vão ter propósito com o céu, elas vão estar alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Glórias a Deus, porque a palavra do Senhor fala que aquilo que é ligado na terra será ligado também no céu. Então tudo quanto a gente vier a fazer na nossa vida tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo conectado com o céu, ligado com as coisas celestiais. Glórias a Deus. Aí aqui no versículo de número 13 vai nos dizer que Jesus, já quando era dia, ele chama os seus discípulos, glórias a Deus, e ali ele escolhe 12 deles e dá a eles o nome de apóstolo. Aí eu estava meditando na palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, mas se ele já era discípulo, como que Jesus chama e dá o nome de apóstolo? Qual que é a diferença? É aí que a gente vai estudar mais a palavra do Senhor e vai pesquisar. E aí ali eu encontrei que discípulo é aquele que aprende, diferente de apóstolo, que é aquele que é enviado. Glórias a Deus, aleluias. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, automaticamente nós nos tornamos discípulos dele. Glórias a Deus, porque para servir a Jesus a gente tem que estar disposto a aprender, porque é isso que o discípulo faz. O discípulo é aquele que aprende. Glórias a Deus, aleluias. É meio que impossível, irmãos, a gente andar com Jesus e não aprender nada com ele, não aprender com a palavra dele. Então quando a gente segue a Jesus, quando a gente serve a Jesus, automaticamente a gente se torna um discípulo. Jesus, ele nos ensina em todos os momentos da nossa vida, e ali a gente se torna um discípulo do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele escolhe, aleluias, 12 daqueles discípulos e dá a eles o nome de apóstolo. Ou seja, Jesus, ele começa o seu ministério, e desde quando ele estava lá na sinagoga ensinando, glórias a Deus, aleluias, tudo aquilo que Jesus ensinava, tudo aquilo que Jesus ele falava já repercutia lá fora da sinagoga, já corria pelas cidades, um começava a contar ao outro, glórias a Deus, aleluias, e ali muitas pessoas começavam a se interessar em aprender aquilo que Jesus estava ensinando. Ou seja, aquelas pessoas, elas começavam a se tornar discípulos de Jesus quando elas formavam multidão para seguir Jesus e ouvir os seus ensinamentos e ouvir aquilo que o mestre tinha para ensinar. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. E aí Jesus, ele vê naqueles 12 discípulos que estavam ali aprendendo, ouvindo da palavra dele ali, juntamente com aquela multidão, ele vê algo diferente, que muitas vezes a gente, como ser humano, a gente olha pra gente e a gente não enxerga nada de diferente. Mas o Senhor é aquele que nos tira do meio da multidão, daqueles que somente querem aprender, para nos fazer aquele que Ele quer enviar. Glórias a Deus, aleluias. Muitas vezes, irmãos, a multidão, na maioria das vezes, ela está onde convém. Porque quando a multidão via que Jesus estava curando, ela queria ir atrás. Via que Jesus estava fazendo muitos milagres, ela queria ir atrás. Mas quando Jesus estava ali aprendendo, tinha muitos que estavam seguindo, mas tinha muitos que questionavam os ensinamentos de Jesus. Tinha muitos que endureciam o seu coração. Glórias a Deus. Agora, então, para a gente ser discípulo, a gente tem que estar disposto a renunciar aquilo que a nossa carne quer fazer, tem que renunciar à nossa vontade, tem que deixar de fazer a nossa vontade para aprender aquilo que Jesus quer que nós aprendamos, para aprender aquilo que Jesus ele quer nos ensinar através da palavra dele e dos seus ensinamentos. Glórias a Deus. Aquele que é discípulo, aqueles que eram discípulos, eles ouviam e apenas aprendiam. Já aqueles que se tornaram apóstolos, eles aprendiam para serem enviados pelo Mestre. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 9, aleluias, no primeiro versículo: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Glórias a Deus. Jesus, ele dá virtude, ele dá poder sobre aqueles a quem ele quer enviar.
Jesus, ele dá poder, ele dá virtude sobre aqueles ao qual ele quer fazer de apóstolo. Glórias a Deus. Jesus, ele nos chamou não somente para sermos discípulos dele aqui na terra, mas nos chamou também para nos fazer apóstolos dele. Glórias a Deus. Para nos dar poder, para nos dar virtude, para que quando nós estendermos as nossas mãos, para que o enfermo venha ser curado, para que quando nós estendermos as nossas mãos, glórias a Deus, o demônio ele venha sair daquela vida e aquela vida venha ser liberta. Não por nós, não pelas nossas mãos, mas pelo poder e pela virtude ao qual o Senhor ele já derramou sobre a sua igreja. Glórias a Deus, aleluias. Antes de nos enviar, Jesus ele nos prepara. Antes de nos fazer apóstolos, Jesus ele nos faz discípulos para ensinar como devemos fazer, como devemos agir. Antes de nos enviar, Jesus ele entrega exatamente aquilo ao qual nós precisamos. Porque o Senhor ele tem um propósito sobre a vida de cada um. O Senhor ele tem algo, uma missão para fazer através da vida de cada um. Só que o Senhor, irmãos, ele não vai nos enviar despreparados. O Senhor ele não vai nos enviar de qualquer jeito, porque primeiro de tudo ele nos chama para aprender. Primeiro de tudo o mestre fala: vem cá, senta aqui, vem me ouvir, vem me aprender, vem aprender mais da minha palavra, vem aprender mais dos meus ensinamentos. E ali após um determinado período, nós sentados aprendemos com o Senhor sobre as suas escrituras, sobre como devemos fazer. É aí que o Senhor ele nos chama para fora da multidão, para nos honrar e nos enviar como apóstolos. É aí que o Senhor ele nos chama para falar: este é o seu propósito, eu já te entreguei isso, eu já te ensinei isso, agora você vai e com aquilo que você aprendeu e com o poder e com a virtude que eu entreguei nas suas mãos, você vai e começa a fazer a obra. Glórias a Deus, aleluias. Muitas vezes a gente fala: Senhor, nós não somos capazes, Senhor, eu não consigo, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Irmãos, a nossa parte primeiro é sentar e ouvir os ensinamentos do Mestre. Depois a gente recebe o poder que o Senhor ele tem para nos entregar. E é quando a gente recebe o poder e a virtude que o Senhor ele nos coloca de pé para fazer a tua obra. Então o Senhor ele não nos envia despreparados. Se o Senhor ele está te chamando para uma obra, se o Senhor ele está te chamando para trabalhar na seara, se o Senhor ele está te chamando para cumprir um propósito, é porque ele já entregou nas tuas mãos o poder e a virtude. É porque o Senhor ele já deu a tua palavra. É porque o Senhor já te chamou para sentar, para aprender e para ouvir. Então quando o Senhor ele nos chama, quando a gente tem intimidade com ele, quando o Senhor ele nos ensina, a gente não pode falar para o Senhor: Senhor, eu não posso ir, porque o Senhor ele já está nos ensinando. Quando o Senhor ele nos dá o poder e a virtude, a gente não pode falar: Senhor, mas eu não consigo expulsar aquele demônio, mas eu oro por cura, pelo enfermo ele não é curado. Glórias a Deus, aleluias. É aí que a gente precisa analisar o que está acontecendo com o poder e a virtude que o Senhor entregou nas nossas mãos. Aonde a gente está usando, aonde a gente está depositando, o que a gente está fazendo com o poder e com a virtude que o Senhor entregou nas nossas mãos para que curas venham acontecer, para que milagre, para que libertação venha acontecer. Glórias a Deus, aleluias. Todo apóstolo, irmãos, ele deve permanecer discípulo. O Senhor, ele nos chama para nos enviar, mas nós precisamos permanecer aprendendo. Nós precisamos permanecer, aleluias, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. A palavra do Senhor nos diz que em um certo momento, aleluias, glórias a Deus, o Senhor ele vai dizer para os seus apóstolos que há certas caças de demônio que só saem com jejum e oração. Então o Senhor ele já nos deu o poder, o Senhor ele já nos deu a virtude, o Senhor ele nos deu a instrução.
Por que é que nós não estamos usando as ferramentas ao qual o Senhor colocou nas nossas mãos? Aonde é que nós estamos depositando, aleluias, aquilo ao qual o Senhor confiou, aquilo ao qual o Senhor entregou para nós fazermos a obra dele? Glórias a Deus, porque o Senhor, ele fez apóstolos na terra para continuarem a obra em que ele havia começado. Porque o Senhor, ele morreu ali naquela cruz. Só que no momento que ele morreu, a obra não parou. A obra continuou ainda mais, ainda mais, ainda mais. E o Senhor, ele quer que nós continuemos fazendo coisas grandes. Aleluia. O Senhor, ele diz na palavra dele que se nós crêssemos, aleluia, se nós, aleluia, colocássemos a nossa fé em ação, a gente faria coisas maiores, coisas maravilhosas, coisas melhores do que aquilo que o Senhor já fez na terra. O Senhor, ele não nos chamou para parar a obra. O Senhor, ele nos chamou para continuar, para multiplicar, para fazer a obra crescer. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo de número 10: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, tempos depois que o Senhor, ele havia chamado, havia separado aqueles 12 apóstolos, o Senhor, ele separou mais 70 em uma missão, em um propósito. Glórias a Deus, aleluias. E ele separou ali em dupla de 2 em 2. Porque, aleluias, o Senhor, a palavra do Senhor fala que melhor é estarmos em 2 do que um só. A palavra do Senhor nos diz, porque se um cair, tem o outro para levantar. O Senhor, ele criou estratégias, irmãos, para que nós não abríssemos mão de fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor, ele deixou para nós, ele entregou para nós o seu Espírito Santo, aleluias, para interceder por nós, porque nós sabemos que fazer a obra do Senhor não é fácil. Fazer a obra do Senhor, primeiramente de tudo, existe renúncia, existe deixar o nosso eu, deixar a nossa vontade de lado, aleluias, para que a vontade do Senhor venha prevalecer sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o teu Espírito Santo, ele deixou a mim, ele deixou a você, para que possamos fazer a obra juntos. Aleluia, para que a obra do Senhor, ela não se torne um fardo pesado. Glórias a Deus. Lá no congresso da igreja, quando o pastor Toninho estava ministrando a palavra do Senhor no domingo de manhã, lá na consagração de obreiros, ele falou algo que chamou muito a minha atenção, que ele disse que quando a gente deixa de fazer a nossa parte, a gente está sacrificando o nosso irmão do lado. E é verdade, muitas vezes eu paro para pensar, eu falo, Senhor, se eu estivesse fazendo a minha parte, se eu estivesse fazendo aquilo que o Senhor me delegou, glórias a Deus, aleluias, talvez não estivesse tão pesado para o irmão do lado. E aquilo me ensinou muito, irmãos, porque o Senhor, ele deu uma parte para cada um, para que a obra ela não se torne pesada. O Senhor, ele deu algo na mão de cada um, nos responsabilizou por algo, para que a obra ela não venha se tornar pesada, para que ela não venha ser um fardo. E é exatamente como o pastor pregou, quando a gente deixa de fazer a nossa parte, quando a gente abre mão de fazer a nossa parte, algum outro irmão acaba fazendo aquilo que era para a gente fazer. O que é que nós estamos fazendo com a parte que o Senhor entregou nas nossas mãos? Aleluias, como será que nós estamos, aleluias, usando esse poder, essa virtude que o Senhor nos deu para fazer a obra? Glórias a Deus, aleluias. Aquele que está comprometido, que se responsabiliza em fazer a obra do Senhor, o Senhor se responsabiliza por ele.
O Senhor, Ele se responsabiliza quando a gente está fazendo a obra e dentro do nosso lar muitas vezes não vai tudo bem. O Senhor, Ele se responsabiliza. O Senhor, Ele luta as nossas causas. Ele toma as nossas lutas nas tuas mãos. Aleluia, é aquilo que nós não conseguimos, aquilo que aflige o nosso coração. O Senhor, Ele toma para Ele e age em nosso favor. Porque o Senhor, Ele vê, aleluias, o sacrifício, a entrega, a renúncia que a gente faz para que a obra dele venha a ser cumprida. O Senhor, Ele sabe que não é fácil, porque Jesus, Ele viveu o ministério aqui na terra. E quantas vezes chamaram Ele de falso profeta? E quantas vezes falaram palavras para Jesus, mas Ele nos mostrou que Ele não deixou essas palavras entrar no seu coração, mas Ele continuou fazendo a obra ainda mais. Quando falavam que Ele era falso profeta, Ele ia lá, Ele curava. Quando falavam que era Ele que era o chefe dos demônios ali, Ele ia lá, Ele libertava, Ele curava, Ele fazia muitos milagres. Aleluias, glórias a Deus. E como será que nós estamos reagindo quando as pessoas veem a gente, aleluias, deixando ser usado por Deus com aquilo que o Senhor nos entregou, com a responsabilidade que Ele nos deu? Quando nos caluniam, quando falam palavras para tentar atingir o nosso coração, será que é aí que a gente se levanta e cria mais forças ainda para fazer a obra do Senhor e para libertar vidas? Ou será que são nesses momentos que a gente se acovarda, que a gente se amedronta e fala: Senhor, eu não consigo? Aleluias. Se o Senhor, Ele já te deu, se o Senhor, Ele já te entregou, é Ele quem vai à tua frente. Assim como Ele disse para Josué: seja forte, seja corajoso, não temas nem te desanimes. Aleluias, porque é o nosso Deus, irmãos, que vai à nossa frente. O Senhor, Ele entrega algo para nós, mas o Senhor, Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele nos entregou. E quando a gente se dispõe, a gente se coloca na brecha, a gente se posiciona e fala: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me entregou. Eu vou cuidar daquilo que o Senhor me entregou. Eu vou cuidar do meu chamado. Eu vou cuidar do meu propósito para ganhar almas para o reino, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aí, irmãos, o Senhor, Ele se levanta e vai à nossa frente. Ele vai abrindo todo o caminho. Ele vai quebrando todo o laço. Ele vai tirando toda a barreira. Ele vai repreender toda seta, todo dardo inflamado, maligno, que tenta vir contra as nossas vidas, que tenta vir contra as nossas famílias. Mesmo que muitas vezes em meio à dificuldade, a gente tenha dificuldade para enxergar isso, o Senhor, Ele permanece ali. Não é porque muitas vezes a gente não está escutando o Senhor, não é porque muitas vezes a gente acha que o Senhor não está ali, que Ele não está. O Senhor, Ele está e Ele está cuidando, Ele está vendo. Aleluias, glórias a Deus. Cada um que tem realmente se entregado para fazer a obra do Senhor e que tem abraçado aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Cada um de nós sabemos algo que o Senhor nos deu, que queima em nosso coração, que arde em nosso coração, que há uma chama em nosso coração, do propósito que o Senhor nos deu. Aleluias, glórias a Deus, para fazer. Então muitas vezes, porque a gente está temendo e não está fazendo aquilo que o Senhor pede, sendo que é Ele que nos dá, é Ele que nos capacita, a gente só precisa se levantar e agir com aquilo que o Senhor, Ele já nos deu. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Todos os discípulos precisam estar preparados. Aleluias. Precisam estar dispostos para serem apóstolos. Porque a gente não vai ficar sentado ouvindo para sempre, irmãos. Vai ter uma hora que o Senhor, Ele vai nos levantar, vai nos chamar para nos enviar. Para que tudo aquilo que a gente aprendeu, para que tudo aquilo que a gente recebeu,
deu, a gente venha dar para as outras pessoas, a gente venha compartilhar, para que elas venham encontrar salvação, para que elas venham encontrar cura, para que elas venham ser libertas, para que elas venham ser curadas assim como nós já fomos e somos todos os dias, para que elas venham ser libertas assim como nós fomos libertos pelo amor e pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Para que elas venham encontrar aquilo que um dia nós também já procuramos, aquilo que nós também um dia já encontramos. Glórias a Deus. É esse o propósito do Senhor: nos curar para que nós sejamos curados, nos libertar para que nós possamos libertar vidas. Aleluias, glórias a Deus. Nos usar para que o reino dele venha crescer a cada dia mais. Que nós possamos estar dispostos, aleluias, a ser enviados, porque Jesus, ele nos prepara e ele não nos usa sem propósito. Nós venhamos estar dispostos para ser enviados pelo Senhor, para fazer a tua obra, porque, aleluias, é ele quem prepara tudo. Quando o Senhor, ele nos chama para fazer a obra dele, aleluias, nós plantamos e o Senhor é quem dá o crescimento. Nós oramos e é o nome do Senhor que cura. Aleluias. Nós colocamos a mão sobre aqueles que estão possessos e é o nome do Senhor que faz com que eles sejam libertos. Aleluias. Glórias a Deus. É pelo nome do Senhor e pela virtude, pelo poder que Ele já nos deu, que a obra do Senhor, ela precisa ser continuada, ela precisa ser feita. Glórias a Deus, que nós não venhamos desistir. Assim como o Senhor, Ele não desistiu de nós. Se nós estamos aqui é porque alguém, algum dia, não desistiu de fazer a obra de Deus. Se nós estamos aqui é porque alguém, algum dia, não desistiu de orar por nós. É porque alguém, algum dia, não desistiu de nos convidar para estar na casa do Senhor. Então que nós não venhamos ser, aleluias, essa pessoa que desiste daquilo que o Senhor entrega nas mãos para fazer, não. Mas que nós venhamos ser a pessoa, glórias a Deus, que abraça a causa qual o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que o Senhor, ele possa falar melhor ao coração da amada igreja. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.